024 8853. TIM 21 98 396 0157. Ou claro, 97 619 0573. O pastor Everaldo e a sua equipe irão lhe atender com todo carinho e respeito. Colchões terapêuticos Vital Mag. Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com Betel 987. E no Insta @Betel 987. Twitter @Betel 987. Oh yes. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto, ano 2017. A partir de agora está no ar o nosso debate. Comigo à mesa aqui para um debate, eu diria, histórico. Pastor Del Cordeiro, Pastor Júlio Santos, Bispo Hermes, o Bispo Rodrigo e, claro, você que é a nossa maior audiência. Muito obrigado. Eu quero já abrir o debate dizendo para você que está aí na live, fazendo o compartilhamento da live, você vai ganhar a caneca e a bolsa, né, Bárbara? Caneca e bolsa, né? Pra quem... você tá sem microfone aí. O Azeitona falou que você hoje vai ficar calada. Igual o Nazareno. Calada! Essa é antiga. Então, vai levar o ouvinte que tá compartilhando a live, vai concorrer ao kit, né? A bolsa com o CD do Ângelo Rosa e mais a caneca personalizada da Betel. A senha do dia, para você que quer concorrer ao rodízio da churrascaria Laço de Ouro, anota aí. Fique ligado na senha do dia. É Ruth, capítulo 1, versículo 7. Ruth, capítulo 1, versículo 7. Anota aí, ligue para cá, mande a senha e concorra ao voucher para você e um acompanhante na melhor churrascaria de Jacarepaguá. Vou começar ouvindo boa tarde aqui do nosso querido pastor Júlio Santos. Tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor Sino, a gente está aqui mais uma semana e eu tenho certeza que esse debate, sobretudo o tema de hoje, é um tema assim relevante, atual, e estou aqui com a mesa aqui com os pastores, os bispos, os colegas. Eu creio que o ouvinte também vai ser abençoado. Eu te mando um abraço para a nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Anil. Domingo estaremos ali, né, efetivamente de volta depois das férias. Vai ser benção. Maravilha. Bom, o Bispo Rodrigo, rapaz, eu não vou nem arriscar falar teu sobrenome, que eu não estou seguro para falar. Ele é bispo católico não romano. Sim. Né? Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Explica pra gente aí, pro ouvinte entender, né, o que é ser um bispo católico não romano. Bom, primeiramente, boa tarde. O meu sobrenome é Fadu. Fadu? É árabe. Uhum. E a Igreja Católica Romana, ela é a mais conhecida, mas não a única das igrejas católicas. Uhum. E nem representa toda a catolicidade. Na verdade, o termo católico pode ser empregado para todas as igrejas cristãs, né? Mas católico no sentido litúrgico, vamos botar assim, no sentido menor da palavra, a Igreja Romana ela não representa a única Igreja Católica. Existem outras igrejas católicas que não respondem ao Vaticano, como a minha comunhão, que é a comunhão celta cristã. E essa comunhão ela é, na verdade, uma comunhão ecumênica, porque dentro dela também existem pessoas de rito protestante, de rito ortodoxo. Eu sigo o rito católico liberal. Uhum. Então, eu uso a tradição católica litúrgica, porém não respondo ao Vaticano. Tenho uma liberdade doutrinária que não segue a linha do Papa. Tá certo. Bispo Hermes, saudade de você, rapaz. Nosso querido Bispo Hermes Carvalho Fernandes. Quanto tempo, rapaz?
Sempre uma alegria Difícil estar conseguir te trazer aqui, cara. Não, que é isso. Ele só vem na boa, É a segunda vez que eu tô aqui com o Bispo Hermes. Os temas assim. Tema quente, né? Só no laço, né? Tudo bem, Hermes? Mas Seja é bem-vindo. sempre uma alegria estar aqui, Orsino, e rever amigos, rever o Bispo Rodrigo, que é um amigo de longas datas, e os demais pastores aqui. Eu fico muito, muito, muito em casa e espero poder dar aí a minha singela contribuição num tema de relevância inquestionável. Maravilha. Reverendo Del Cordeiro. E aí, Del, tudo tranquilo? Eu queria ser chamado de reverendo. Reverendo? Então vira presbiteriano, pô. Azeitona vira presbiteriano pra isso. Ele tá correndo atrás disso aí. O Del me perguntou aqui em off. Sacaneando aqui, porque eu perguntei pra ele como é que a gente consegue ser bispo, né? Pois é. Aí você quer ser reverendo. Como é que consegue ser reverendo? Tudo bem, Del? Ser reverendo é só a gente ficar velho. O pessoal começa a chamar de reverendo. Mas, Orsino, um prazer estar aqui mais uma semana aí. É sempre uma alegria poder dividir essa mesa com gente tão boa e com amigos queridos, né, também. Espero que a gente consiga aí. Esse é um tema, cara, pô, parabéns até aí a escolha do tema por vocês. É um tema, assim, que eu acho que precisa ser debatido, né? Precisa ser conversado, é um tema delicado, mas ao mesmo tempo tão necessário de ser falado, né? Bom, eu hoje aqui, eu quero dizer para vocês que o debate é um debate teológico, né? Eu não vou nem me atrever a entrar no meio de vocês com esse assunto. Mas a gente tem um áudio aí. A sua experiência é muito forte nisso. Do professor Baruch. E a gente vai usar esse áudio do professor como ponta de lança. Que não é o Paulo César Baruch. Não é o Paulo César Baruch, não. O professor Baruch, ele é judeu, né? Judeu convertido ao catolicismo, né? Ele diz no áudio dele, né, Bárbara? Então vamos ouvir o áudio do professor Baruch. Em seguida eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores a respeito do áudio do professor Baruch. Nós estamos abordando esse tema porque a Igreja Católica, né? O Papa Francisco, ele enviou uma carta em apoio à Conferência Internacional de Louvor e Adoração. Somos um, e é um evento ecumênico que pretende unir católicos e evangélicos para traçar diálogos por meio da adoração. Então, vamos falar a respeito disso aí e solta o áudio aí, Azeitona. Bom, é o seguinte, eu sou judeu sefaradita, né? Mas eu gosto muito da Igreja Católica, né? A Católica Romana e a tradicional, como sempre foi, né? Não gosto do Concílio Vaticano II e todo esse modernismo, nesses modernosos que estão na Igreja Católica, inclusive a grande infiltração maçônica e comunista que há, né? Que isso é uma estratégia já da escola de Frankfurt, de Gramsci, entendeu? Napoleão Bonaparte se utilizou disso também, entendeu? Então são coisas que realmente a igreja passa por uma crise muito grande, muito séria, né? E muito pior até que na altura dos Borgias, né? Porque os Borgias, eles apesar de terem feito certas questões pessoais, né? Mas em relação à igreja, à teologia, eles não abriam mão. Então, de formas que hoje em dia a coisa está muito pior, entendeu? Nós não temos papas orgíacos, mas em compensação a igreja está muito vulnerável, né? E eu, pessoalmente, eu sou contra todos esses tipos de conversações, tipo um diálogo. O diálogo ele tem que ser na base da cultura, né? Assim, através de debates, de defesas de teses, né? De confrontos. E a questão dos protestantes, por exemplo, o protestantismo é uma simples seita, eles não são uma religião, eles tornaram-se religiões porque os países adotaram-na oficialmente. Mas você não pode ter como é que se diz, se dizer que aquilo é uma religião, porque cada um dá uma interpretação. Eles não têm a tradição oral, entendeu? O mais importante de uma religião é a sua tradição oral, até porque a escrita ela sempre surge depois. Então, quando Moisés vai escrever do Torá, por exemplo, já havia o judaísmo, entendeu? Então a parte oral ela é muito maior.
O cristianismo, quando surgem as cartas de Paulo e depois os evangelhos, quer dizer, Paulo surge 50 anos após a crucificação de Jesus e a partir disso vem os evangelhos. Muita gente até pensa que é o contrário, né? Porque na Bíblia primeiro aparecem as 4 cartas do evangelho e depois as cartas paulinas, né? Pois, mas é justamente o contrário. Já haviam 50 anos de um cristianismo vivo, entendeu? Então, o que se passa é, como é que se diz? Então são coisas incompletas. Você pega uma interpretação, você faz uma exegese de um texto, entendeu? Para fazer a hermenêutica de todo o contexto, você precisa da tradição oral. Então eu não vejo como ter essa união. Nós temos uniões em pontos em comuns, o judaísmo, o catolicismo e o protestantismo, na questão da ética e da moral, porque ela é judaica, né? Mas eu não vejo assim, uma interação, eu não gosto dos procedimentos dessas interações, entendeu? Eu sou muito mais, vamos dizer assim, à direita, né? Muito mais para o conservadorismo católico e... Aí, no caso de um debate, se for o caso, eu vou defender essa tese, né, a linha da igreja, e não as variações, né, que sempre teve a ocorrer e culminou-se com o protestantismo e essa variedade, né, que há de igrejas protestantes, né, o camarada briga com a igreja, monta dele, cada um interpreta de um jeito o negócio, e a coisa não é por aí. Então, eu, particularmente, eu sou contra essa. Agora, lógico que a tolerância, a convivência e a troca de informações, porque tudo é a questão de informações, entendeu? Então, tendo a informação, a coisa vai, né? É isso aí, entendeu? Podemos conviver e as pessoas aos poucos vão vendo qual é o caminho certo, né? Qual é a verdade, que é uma só, entendeu? É isso aí. Bom, vou começar ouvindo aqui o pastor Júlio Santos. Júlio, qual a sua avaliação do áudio do professor Baruch e também com relação a essa proposta, né, de aproximação da Igreja Católica com os evangélicos? A pergunta do debate, né, é bem aqui objetivo. Você concorda com essa aproximação da Igreja Católica e evangélica, ou católicos e evangélicos ou não? Eu diria que concordo, no sentido até onde a gente pode se aproximar. E eu creio que, inevitavelmente, a gente vai precisar estar cada um na sua própria realidade eclesial. Em um determinado momento, a gente vai observar que não tem como estar junto, não é? Agora, eu creio que em muitas áreas a gente pode estar junto. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade católica com católicos e com padres católicos e até monges ali. E a gente convivia no debate teológico. Claro que quando chega na realidade eclesial, a gente sabe que existe, assim como as igrejas protestantes, não é? A gente lidar com os irmãos pentecostais, neopentecostais, mas cada um tem a sua realidade eclesial. Então, eu creio que é utopia, porque o pessoal pensa logo, vamos ser uma igreja só, né? Ou uma denominação só. Eu diria que aí não. Eu acho que isso é uma utopia, que nunca chegaremos a esse ponto. Agora, eu sou extremamente a favor de nós estendermos parcerias. Eu, por exemplo, como pastor local aqui no Anil, fiquei muito preocupado com a notícia de que iam fechar as clínicas da família, que tem uma ali que abençoa muito a nossa comunidade. Mas não vai fechar, não. Não é. Bom, por enquanto, né? O homem recuou e tal. Não é que ele recuou, não. É que, na verdade, assim, eles estão revendo os contratos das OS, então, que tava meio... O contrato ia... Então, daqui a pouco o secretário vai ser preso também. Mas chegaram a sondar mesmo, porque isso foi forte. Só que a opinião pública, enfim... Mas eu senti ainda a opinião pública ainda muito tímida, né? Uhum. Enfim, então acho que coisas que se referem a isso, ao bem-estar humano, não é? Debate teológico. Hoje é impossível você fazer, por exemplo, teologia séria sem considerar ambos os lados. Então essa aproximação é inevitável. Em relação ao áudio, assim, eu respeito, né, a posição do professor Baruch, mas eu acho que, assim, especialista em religião, assim, dentro do veio protestante ou cristão, né, católico, enfim, da linha cristã, acho que ele não sabe muita coisa não, porque ele
colocou ali, fez algumas colocações assim equivocadas, né? Por exemplo, quando ele fala em relação à igreja protestante, não é tradição. A igreja protestante faz parte do veio, né, da religião cristã e que retoma uma fé bíblica, né, onde a primeira igreja fundada por Cristo, enfim, os apóstolos ali, a gente tem registro dela na Bíblia. A Igreja Católica ela começa em 380, né, com o édito, né, de Teodório I, em 380, chamado Édito de Tessalônica, se eu não me engano. Então ali começa, antes já havia 4 séculos de cristianismo que não era romano, né, era uma fé católica onde estava espalhada por todo o mundo de então. Obviamente havia ainda áreas que precisavam ser alcançadas. Então a Igreja Católica é uma denominação como qualquer outra e a gente respeita, como a Igreja Protestante depois veio trazer, não é, o seu questionamento, o seu protesto ali, voltando às origens do que eles entenderam que era uma fé bíblica. A gente vê no próprio texto do Novo Testamento ali já um embate, um questionamento quando surge a igreja de Antioquia. Então a gente observa que é uma realidade no que se refere ao surgir da igreja, quando Cristo funda ali a igreja, e eu vejo, né, o evento de fundação no Pentecostes, ali a gente vê o Espírito abrindo, né, cada vez mais e mais, e toda a denominação, e é por isso que eu sou contra qualquer tipo de fechamento, que se fecha, aí sim ela se torna sectária, ela se torna algo que não abençoa, que não vai na orientação do Espírito Santo. Outra coisa que ele pontuou e que eu acho que é uma pena, em relação ao Concílio Vaticano II, né, que eu creio que para os católicos foi muito bom, para nós também, eu creio que para todo o Ocidente. Né, ele respeita a posição dele como não só tradicionalista. Quando é feito o Concílio Vaticano II, ali a Igreja Católica ela respira novos ares, né? Para vocês terem uma ideia, as missas eram rezadas em latim e o sacerdote lá de costa para o povo. Então o Concílio Vaticano II, se não me engano, foi em 1962, um papa que não era intelectual, né, João XXIII, mas que teve essa percepção, porque os concílios anteriores era sempre um fechamento, né, fazendo tudo aquilo que é contrário do que os protestantes faziam. Então, se o protestante deu a Bíblia na mão do povo, a gente tira a Bíblia. A gente vai cada vez mais e mais mostrar que a igreja e o seu clero, né, que deve governar. O Vaticano II foi colocar as sandálias da humildade, né, e aí a Bíblia volta para a mão do povo. As celebrações são feitas no vernáculo do povo, cada língua, enfim. Então a gente vê assim toda uma mudança extraordinária do Vaticano II, que eu creio que até para nós é um legado. A gente precisa pegar o concílio ali, ler. Eu tive a oportunidade, eu tenho inclusive esse documento, e assim algo extraordinário. Agora realmente a pessoa quando não entende, eu creio que aí é o caso desse professor, ele não está muito por dentro do tema. Eu acho que esse é o problema quando a pessoa se torna tradicionalista, né? Ela não procura entender a visão do outro. Agora, dizer que o Vaticano II, né, fez mal à igreja, quer dizer, é o posicionamento dele. Eu acho pelo contrário. Agora, uma coisa que eu acho interessante no Vaticano II e no processo da Igreja Católica, aí sim, como eles conseguem fazer essas mudanças, não sei se aprenderam lá com a reforma, né, mas eles a todo momento fazem suas mudanças e conseguem manter uma unidade. Hoje a gente tem pentecostais, né, a gente tem os tradicionais, enfim, a gente tem toda uma gama de orientações ali sendo Igreja Católica. Isso aí eu admiro muito. Beleza. Bom, Júlio tornou tudo de uma vez. Não, tem muita coisa para falar, tem certeza que tem muita coisa aí. Tem só pontapé. Eu quero ouvir. Prazer participar desse debate. Eu quero ouvir o Bispo Rodrigo. Pode chamar as participações aí. Acabou, quebrou tudo, né? Quebrou tudo. Tem muita coisa. O Bispo Rodrigo Fadu,
primeiro, né, falando a sua opinião a respeito do áudio do professor Baruch e qual a sua visão dessa proposta do Papa, dessa aproximação da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Sobre o áudio do professor Baruch, eu discordo veementemente dele, porque o cristianismo, ele nunca foi homogêneo em suas raízes. Né? Os apóstolos, quando começaram a disseminar o cristianismo, adaptavam o cristianismo à realidade local. Né? A igreja de Corinto não era igual à igreja de Filipe, que não era igual à igreja da Filadélfia, e assim sucessivamente. O cristianismo ele nunca foi uno em suas raízes no sentido institucional. Né? A igreja romana não foi a primeira igreja. A primeira igreja foi a igreja de Jerusalém e não existe registro histórico de que Pedro fundou a igreja romana. Pelo contrário, se a gente for olhar pelo registro bíblico, quem fundou a igreja romana foi Paulo. Pedro, pela Bíblia, fundou a igreja de Antioquia. Né? Foi a segunda igreja fundada por Pedro e considerada a mãe missionária das igrejas. Né? Jerusalém a gente, dentro da comunhão, chama de a igreja avó, porque a igreja missionária foi a igreja de Antioquia. Então, Pedro, quando ele funda a igreja de Antioquia, o cristianismo começa a partir dali se difundir. E cada igreja respeitava a localidade. Né? Então, falar de uma igreja una nos primórdios do cristianismo é desconhecer a origem do cristianismo. E dentro da própria igreja romana, até o Papa Pio V, a igreja ela era mista, tinham vários ritos. Rito dos cartuchos, rito garicano, rito diversos, e respeitava-se a língua local dentro da igreja romana. O Papa Pio V, na Contra-Reforma, impõe o latim como língua oficial da igreja e proíbe os ritos na língua vernácula, ou seja, na língua do povo. Todas as igrejas teriam que celebrar no latim. Então, nada da França celebrar em francês, nada da Inglaterra celebrar em inglês, todo mundo tem que celebrar o latim. Sendo que o latim naquela época era uma língua que até então era entendida também pelo povo. Né? Não era uma língua totalmente morta ainda. Porém, com o tempo, o latim foi caindo no esquecimento popular, foi se mantendo apenas como uma língua eclesiástica. E aí, o povo já não entendia mais nada. Imagina eu chegar... Né, dentro da minha celebração, Domino no Sundinhos, o Trim, Tres Domitecto, ninguém vai entender nada. Eu vou falar, o que esse cara tá falando? Sabe? Qual o sentido disso, né? Eles até repetiam, porque o povo de tanto ir, eles sabiam o rito de cor e salteado, mas não entendia nada. E aí eu fico com Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, eu prefiro falar 5 palavras que o povo entenda do que 10 mil em que ninguém entenda nada. Então o Concílio Vaticano II ele veio novamente resgatar a missa na língua do povo, na língua vernácula, e veio abrindo as questões eclesiásticas para que a igreja se adequasse à realidade local. Não adianta falar que a igreja do Brasil é igual à igreja na Europa. Não é. Não é. Entendeu? Nunca vai ser. Então, falar de... Até porque a Igreja Católica na América Latina, né, ela tem uma particularidade que é muito nossa aqui, né? Sim, principalmente pela teologia da libertação. É uma teologia mais libertária, uma teologia popular, uma teologia da terra. Eu não sou católico romano, eu estou dentro de uma comunhão que admite protestantes, católicos, liberais, ortodoxos. Então, eu já faço esse convívio entre evangélicos, católicos e ortodoxos. Então, agora já indo para a minha opinião, esse ato do Papa de apoiar o encontro entre católicos e evangélicos, para mim é muito sensato e muito positivo para ambas as partes. Eu acho que cada um pode aprender um pouco com o outro. O evangélico ele pode resgatar um pouco ali das suas raízes litúrgicas, sabe? Do entendimento da questão teológica sacra, enquanto que os católicos eles podem aprender, por exemplo, a questão
do celibato, eles vão estar ali convivendo com pastores casados e podem ver que o casamento não é um impedimento dirimente pro ministério, por exemplo. Entendeu? Talvez isso ajude a romper essa questão obrigatória do celibato, que, por exemplo, na minha comunhão não existe, eu não preciso ser celibatário. Então eu vejo com olhos positivos essa aproximação. Maravilha. Ô Hermes, eu conheço uma pessoa que está trabalhando muito com os católicos e a gente conversando sobre essa questão. Assim, e o retorno que eu tenho, que o diferencial de lidar com os católicos e lidar com os evangélicos, há uma diferença muito grande na questão da unidade. Os católicos são muito unidos, né? E essa pessoa falou para mim, eu acho que eu vou ter que conversar com o Papa. Eu acho que o Papa não sabe onde ele está se enfiando. O Papa não tem ideia de onde ele está se metendo. É para tanto, Hermes? Rapaz, primeiro eu quero deixar claro a minha profunda admiração pelo Papa Francisco e dizer que eu me vejo mais próximo dele em termos de ideais, de visão de mundo, do que, por exemplo, da maior parte dos líderes evangélicos. Eu teria bem mais empatia e concordância com aquilo que ele diz. Até porque ele faz uma rota completamente diferente, né, da liderança, pelo menos a liderança midiática, né, evangélica, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu teria um imenso prazer de me sentar com ele à mesa, de comungar com ele, porque há mais pontos de convergência entre mim e ele do que, por exemplo, entre mim e Silas Malafaia. Isso é um exemplo apenas. Por ser o Silas hoje considerado o Papa dos evangélicos. Papa tudo. Então eu vejo assim com muito bons olhos qualquer aproximação. E não só com a Igreja Católica. Eu acho que a Igreja ela precisa estar aberta ao diálogo com qualquer outro segmento. E eu até diria que a gente aprende mais com aqueles que pensam diferente de nós do que com aqueles que concordam ponto por ponto. Agora, quanto a esse áudio, eu acho que o nosso amigo professor Baruch, ele radicalizou um pouquinho. Né? Sim, sim. Eu concordo com tudo que os meus dois colegas disseram anteriormente e torço para que essa proximidade entre protestantes e católicos resulte em bons frutos para o reino de Deus. Eu vejo nisso, Orsino, que a igreja ela está, de certa maneira, recapitulando a história de Israel. Assim como Israel se dividiu em dois reinos, a igreja também, a partir da reforma, ela se dividiu em dois reinos, bem entre aspas, né? Mas naquela época não faltavam profetas em Judá, mas também não faltaram profetas em Israel. Então, se você encontra em Judá homens como Jeremias, homens como Ezequiel e tantos outros, você vai encontrar em Israel homens como Elias, como Eliseu. Então eu acho que nós deveríamos estar um pouco mais atentos aos profetas que Deus tem levantado do lado de lá. De uns anos para cá eu comecei a ler alguns deles. Inclusive, agora dia 16, eu vou estar participando de um evento com o Frei Beto. Eu serei um dos palestrantes de um evento na igreja do pastor Ricardo Gondim, lá em São Paulo, com o Frei Beto, que é um dos maiores expoentes da teologia da libertação no Brasil. E como eu aprendi, aliás, eu quero mais uma vez agradecer a você, Orsino, porque foi você que me proporcionou a oportunidade de debater aqui com o Leonardo Boff, um dos maiores ícones do catolicismo brasileiro, do catolicismo progressista. Então a gente tem muito que aprender, mas a nossa vaidade não permite. Sabe, a gente está disposto a ouvir uns aos outros, aqueles com quem nós temos algum tipo de vínculo institucional, mas não estamos dispostos a ouvir o outro lado. Então nós temos que estar abertos a isso, só temos a ganhar, não há por que temer a nada. Não há por que temer a absolutamente nada. Eu não preciso abrir mão de nenhum ponto da minha fé pelo fato de me abrir ao diálogo. Eu posso sim revisitar algumas questões, pelo menos tentar entender o ponto de vista do outro, ainda que eu não ceda num milímetro sequer. Isso aí. Ô Del, nós tivemos duas oportunidades de estarmos com o Guilherme do Rosa de Saron. Isso. Né, lá no Som da Vida e lá no Loop Station, né? Isso. Segunda-feira essa foi top, bom, né?
essa movimentação que tem acontecido com a galera do Rosa de Saron, com o pessoal do gospel, você tem acompanhado isso muito de perto. O que você pode dizer para o ouvinte? Qual a sensação que você tem desse movimento que está sendo feito nessa direção? Claro que nós tivemos, por exemplo, artistas que no Som da Vida declinaram do convite só porque o Rosa ia participar. Eu achei um absurdo isso. Totalmente ridículo. Se eu pudesse, eu falaria o nome do artista aqui, mas não posso. Não bota não. Mas é ridículo. O cara, sinceramente, era um cara que eu admirava, e a partir dessa postura dele, eu sinceramente nem escuto mais música dele. Pelo menos a primeira letra do nome. Olha o Timaya do nome. Timaya, a primeira letra do nome. Bum! Mas fala da sua percepção, Del, desse movimento. Achei interessante essa proposta do Mauro, né? Vamos falar. Primeiro, assim, eu não vou mais falar, os meus amigos dissecaram historicamente aí o assunto, né? Então, historicamente, já não tem mais nada a acrescentar. Só vou trazer aqui para o âmbito da prática, né? É interessante porque quem é casado, né, já convive com a realidade de que convicções divergentes não comungam, mas não impedem pessoas que se amam de comungar, né? Você tem a sua esposa e você sempre vai ter convicções arraigadas, profundas, que divergem absolutamente dela, e ela de você também. Mas você, no entanto, não abre mão do convívio, da extrema comunhão, né? Pensei que você ia falar extrema unção. Ainda não tô convivendo tanto assim. Mas é impressionante. E posições radicais como essa, assim, dentro de um contexto de que, se eu pegar isso e aplicar para a questão religiosa e trazer, é o que o Hermes falou aqui, eu posso ter uma comunhão profunda com qualquer vertente religiosa, de coração, posso ter amigos queridíssimos, como tenho, né, como sei que todos aqui têm, de gente que pensa absolutamente diferente da gente, que diverge absolutamente em pontos assim que pra gente até são fundamentais e que a gente não jamais questionaria, mas que a gente ama e que a gente tem um convívio diário, às vezes semanal, às vezes até mesmo de trazer e ouvir, sentar e rever alguns conceitos nossos e também permitir que eles revejam alguns deles. Mas quando a gente traz para a prática vamos colocar aqui, já que é o nosso métier aqui do meio gospel, né? E dentro da pergunta que você me fez, cara, é um tanto quanto ridículo você ver uma pessoa chegar ao extremo de acreditar que Deus vai, de alguma forma, condená-la ou não vai estar com ela se ela subir no mesmo palco que uma banda católica subiu. Ridículo, antes né, dele. É um nível de preconceito, é um nível de intolerância, cara, que é inaceitável, né? Que é inaceitável. Então, a vontade de falar quem é que dá vontade de falar, mas não pode. Mas a gente não pode falar. Fala no pé do meu ouvido aqui. Quantas notas? E a princípio, assim qual é a música? É muito estranho, porque, por exemplo, as músicas são músicas extremamente evangélicas, no bom sentido, são muito boas mesmo, né? Então, é estranho até, né? A convicção que é cantada parece não ser a convicção que é vivida. Cara, mas eu já, assim, só rapidinho, eu já estava atravessado com ele, porque ele encontrou com um amigo meu, que se divorciou e se casou de novo. Aí quando falou pra ele que tinha se casado, ele falou assim, com a mesma mulher? O cara é ridículo, cara. Ele é ridículo. Ridículo. Sim, eu já tava engasgado com ele. Aí depois ele mete essa. Aí não dá. Pô, cara, falta de educação, né? Falta de educação. Falta de educação total, né, cara? Então, assim, eu acho que isso tem que cair aos poucos, isso tem que se acabar. Por exemplo, tem em primeira mão aqui na Betel, eu recebi lá, vocês sabem que eu tô lá eu tô sendo distribuído hoje, meu trabalho musical pela Sony Music. E Ih, vai sair, tá longe. Tá longe, né?
passa nem perto, né, Del? Isso é profético, rapaz. Mas já comecei o trabalho. É a pequena mão do tamanho de uma nuvem. Então. Mas entenda, tem uma das minhas canções que o pessoal, ela criou um alvoroço, todo mundo gostou muito dela e tal, da letra, da canção e tudo mais. E semana passada eu recebi uma mensagem do diretor da gravadora dizendo que tinha um padre que estava com vontade de gravar essa música, um dos padres que são distribuídos pela Sony Music, um padre de expressão nacional. E eu festejei na hora, fiquei muito alegre, falei, cara, meus amigos, meus parentes, todos, eu sou filho de nordestino, todo mundo vai ouvir a música sendo interpretada agora por um padre. Ele perguntou se eu cederia a música. Eu falei, cara, na hora. Com certeza. Pode passar, deixa ele cantar a música, vai ser uma bênção. E aí, alguns dias depois, eu recebi uma mensagem do próprio padre, me agradecendo, né, e dizendo para mim o seguinte: meu irmão, muito obrigado. Quando eu ouvi a música, eu fui para o meu momento de oração. Enquanto eu orava e falava com Deus, essa canção falou muito ao meu coração de forma profunda, e eu tive a experiência dele lá com Deus, enquanto ele estava naquele momento dele, enquanto ele ouvia a canção. Então, assim, para mim é uma alegria imensa, né, poder ter essa comunhão, né, e essa reciprocidade de comunhão com uma vertente de fé que foi a precursora do cristianismo aqui no Brasil, por exemplo, né? E que fez com que o solo aqui fosse muito mais fácil de se aceitar hoje a minha pregação, a pregação do Evangelho, a minha exposição bíblica, do que era antes disso ter sido feito, né? Então, e do que é em diferentes países, né? Então, assim, para mim, eu tenho uma dificuldade enorme de ser radical no que diz respeito a isso, cara. Eu acho que isso aí é uma questão de mandamento bíblico. Cristo disse o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Quem é o teu próximo? O teu próximo é qualquer um. Qualquer um que esteja perto de você, qualquer um que precise de você, qualquer um que mesmo pensando diferente de você, precisa de você. Vocês viram aquele filme, esse filme que está fazendo muito sucesso agora, Até o Último Homem? Não, não vi não. Que é a história verídica de um soldado adventista, né? Lindo esse filme. Lindo. Maravilhoso. Cara, vejam esse filme. É um filme do ano pra mim, esse filme. Esse filme, assim, ele fala a história de um cara que ele fez uma promessa a Deus na sua infância de que ele nunca mais pegaria numa arma na vida dele. E aí depois ele se alista no exército para ir como médico, né? Eu não vou explicar tudo aqui, também quero não fazer o spoiler. Só no conto final, se não quebra para vocês aí, né? Mas enfim, e ele vai pro exército, vai pra guerra sem armas. Ele vai só com a missão de salvar aqueles que estão feridos e de oferecer tratamento para eles ali na batalha. E tem um momento do filme que ele tá salvando muita gente, cara. E é uma história verídica. E ele descia uma montanha, pessoa por pessoa. Cara, foi incrível. Fantástico aquilo ali, fantástico. E você vê depois ele fazendo o relato, o próprio personagem principal, mas só que o real, né? Lá no final do filme ele fala. Então, assim, ele vai fazendo isso tudo e tem um momento que ele tá salvando os soldados americanos e ele dá de cara num beco com um soldado inimigo. E o cara tá mal. E aí o cara se confronta com ele, fica naquele medo. E agora? Ou eu mato ou eu morro. Só que ele não tem arma. E o cara também estava ferido. E ele pega, cara, o cara e segura o cara fica, é agora que eu morro. Aí ele pega e aplica talvez um sedativo, alguma coisa pro cara e deixa o cara bem e sai. O intuito do cara era só salvar, cara, até mesmo o inimigo dele. Então, assim, cara, é lindo o filme, eu aconselho todo mundo a ver, até porque a história é fantástica e muito bem contada, muito bem narrada. Mas eu não consigo ver de forma diferente. Naquele momento, o próximo dele era quem queria matá-lo. Né? E ele vai lá e age como cristão naquele momento. Então, Vaso, eu acho que por mais que as minhas convicções sejam diferentes das pessoas, por mais que eu tenha certeza daquilo que eu acredito e que sejam coisas inquestionáveis, embora nós sejamos tão incoerentes que a gente vai
se auto-questionando e crescendo e mudando o tempo todo de convicção, né? Mas aquelas convicções mais profundas sobre o Evangelho, sobre Jesus, que a gente tem arraigado lá dentro, elas podem não comungar com os outros, mas não nós. Não nós. Bom, eu preciso fazer um intervalo. Já já nós voltamos. Mas antes eu vou liberar a senha, né, Azeitona? A senha do dia. Fique ligado na senha do dia. Muito bem, a senha do dia é Ruth, capítulo 1, versículo 7. Ruth, capítulo 1, versículo 7. Valendo um rodízio para você e um acompanhante na melhor churrascaria de Jacarepaguá. Mande a senha, porque daqui a pouquinho a Bárbara vai fazer um sorteio. Quem está compartilhando a live está concorrendo a um kit com a bolsa personalizada da rádio, a caneca, mais o CD do cantor Ângelo Rosa, que estará conosco domingo lá na Igreja Comunidade Evangélica Betel. Vamos ao rápido intervalo, a gente já volta. Estamos apresentando Debates Betel. Apresentação Orsino Filho. 98,7. Oi, gente, aqui é o Ostinho. Também estou ligado na Rádio Betel. Toda sexta, das 15 às 17 horas, tem Garagem do Gospel, trazendo o melhor das bandas e artistas de garagem. E você também confere entrevistas exclusivas, convidados pra lá de especiais e música, muita música. Garagem do Gospel, sexta, a partir das 15 horas. Apresentação, Cláudia Matos. Agora você pode anunciar gratuitamente o evento da sua igreja na Rádio Betel. Envie sua carta com 15 dias de antecedência em papel timbrado com a assinatura do pastor da igreja para a Rua Farmacêutico Silva Araújo 35, Taquara. CEP 22-730-090. Aqui você ouve transmissão ao vivo do culto da Comunidade Evangélica Betel, aos domingos às 11 da manhã e às 7 da noite, aqui pelo FM em 98.7 ou pela internet em radiobetel98fm.com.br. Comunidade Evangélica Betel, uma nova esperança para você. O colchão terapêutico Vital Mag está revolucionando a vida das pessoas. Olá, sou Marta, moradora de Irajá. Vim falar do colchão Vital Mag, ao qual me trouxe muito benefício para a minha saúde. Sofri muito com dor na coluna, bico de papagaio, câimbras. Meu marido sofria com a epineia do ronco, diminuiu 100%. Eu também sofri com hérnia de disco. Quando eu dormia no outro colchão, me levantava cheia de dor. Hoje não tomo mais remédio para esses sintomas, graças ao colchão Vital Mag. Estou fazendo uso e gostei muito. Eu recomendo. Vocês não vão se arrepender, vocês vão notar a diferença, o que esse colchão faz no nosso corpo. Eu gostei muito, aproveite. Ligue agora e agende uma visita sem compromisso de compra. WhatsApp 21 97 024 8853. TIM 21 98 396 0157. Ou claro, 97 619 0573. O pastor Everaldo e a sua equipe irão lhe atender com todo carinho e respeito. Colchões terapêuticos Vital Mag. A Betel FM não para de crescer. Somos a emissora local mais ouvida e estamos entre as FMs mais ouvidas do Brasil, segundo dados do portal radios.com.br. Transmitimos a nossa programação para uma região com mais de 1.800.000 habitantes, a região que mais cresce no Rio de Janeiro. Dê visibilidade ao seu negócio anunciando na Betel FM. Ligue agora e agende a visita dos nossos agenciadores pelo telefone 2447-0773, repetindo 2447-0773. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião.
rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Oh, 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 oh. 98,7. Betel FM. Estamos apresentando Debates Betel. Apresentação Orsino Filho. Muito bem, estamos de volta com o nosso debate Correndo a Bárbara. Gente, eu quero pedir perdão aos nossos ouvintes, mas infelizmente hoje a gente costuma registrar todas as participações. Hoje nós tivemos um atraso no início do debate e devido à complexidade do tema, não vai dar para nós registrarmos todas as participações e ainda sexta-feira, né, Bárbara? Exatamente. Então, muita participação. A Bárbara vai pegar algumas participações e já ela vai fazer o sorteio e dar o resultado da pesquisa. Fala aí, Bárbara. No Facebook, na postagem do dia anterior, o Rui Antoni diz o seguinte: sim, respeito acima de tudo, respeito aos católicos, respeito aos evangélicos. Vamos refazer a pergunta, né? Sim, rapidinho, vamos. só a pergunta. A pergunta é a seguinte: você concorda com essa aproximação da Igreja Católica com os evangélicos, sim ou não? Isso. E aí o Rui diz que sim, respeito acima de tudo, respeito aos católicos, aos evangélicos, porém, um basta a toda a falta de respeito e um basta a pessoas que usam no cristianismo um meio próprio ou coletivo para se enriquecer. Que tenhamos a palavra de Deus como manual de regra e fé. Concordo com a união, se for para combater a agenda global como na islâmica, de desconstrução social e familiar. Em termos religiosos, que cada um fique no seu quadrado. Isso mesmo, o mesmo Deus é o único e só existe um céu onde todos vão morar. Alguns passarão pelo beco estreito, risos. Não tem um céu para católico e um para evangélico. Tem muitos cristãos mais que o próprio evangélico. É a opinião do Rui, né? Aqui a gente ainda tem a opinião do Marlon Cruz dizendo, não, imagina como será o evangélico apresentando um dos mandamentos que condena a adoração a outros deuses a um católico. Infelizmente, eles não aceitam, ou sei lá, não entendem. Acho melhor cada um no seu lugar com seus princípios. Tem mais participação lá no Facebook, mas eu não vou ler todas. Na live também não. Pelo inbox, a Daiane Marinho diz o seguinte: minha opinião é sim, Deus sabe as formas de trabalhar. E só Ele sabe quantas pessoas assim serão alcançadas com a verdadeira palavra. Pelo WhatsApp, a Daiane Magalhães diz que concorda, porque a Bíblia diz que temos que amar a todos e não custa nada nos unirmos. A Jussara Farias diz: respeitar, amar os católicos, sim. Ter amizade, sim. Mas misturar a fé, não. Ok. A gente tem 2 áudios, dá tempo de soltar? Então vamos ouvir os áudios. Wellington Barbosa e Rogério Tigerface. Na minha opinião, sim, ele está correto. Até porque Deus é um só. O homem que criou essa barreira, chamada religião. Paz, meu nome é Rogério Tigerface. A minha resposta é não. A pergunta que fica no ar está na Bíblia. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Para haver um verdadeiro... Nossa, a gente teve muito compartilhamento, hein? Maravilha. Compartilhamento da live, Márcia Silveira. Márcia Silveira, parabéns. Um abraço. Uma reflexão rápida, Orsino. Fica à vontade. Que é a seguinte. Não existe. Porque todos estão buscando cultuar a Deus. Agora, se de repente esse mundo for ameaçado pela queda de um asteroide que coloque fim à civilização, a diferença entre cristãos, muçulmanos e ateístas acaba. Então eu vejo que às vezes Deus permite situações trágicas para que a gente perceba que aquilo que nos distingue é infinitamente e ridiculamente menor
do que aquilo que nos une. Nós somos todos seres humanos, buscando a verdade, desejosos de aprender sobre o sentido da vida, o propósito da existência. Então, para que a gente vai ficar abrindo ferida, meu Deus do céu? Nós somos todos humanos, queridos. Não importa se hindus, se seixonoye, se kardecista, se umbandista, candomblessista. A gente tem que estar aberto ao outro, aberto à alteridade, respeitosamente. Se não der para comungar, né, para ter comunhão, como diria o Bono Vox da banda U2, banda irlandesa U2, que haja pelo menos a coexistência. O que seria a proposta da coexistência? É a existência do outro não me ofender. É eu não me sentir ofendido pelo fato do outro existir e pensar e viver do jeito que ele prefere. Então vamos estar um pouco mais abertos ao amor e mais fechados a qualquer tipo de discriminação. Maravilha. Eu queria ainda acrescentar o que o Bispo Hermes falou. Na própria Bíblia a gente vai ver, e aí eu creio que nós, como povo de Deus, né, nós que eu digo não apenas evangélicos, a gente tem que entender essa extensão, precisamos estar muito atentos. A gente vê que no próprio livro de Atos dos Apóstolos, alguém, isso é bem conhecido, né, se torna até clichê, mas é verdade, muitos vão dizer que ali na verdade não são bem Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo precisou trazer uma perseguição, né, sobre a igreja para que o evangelho pudesse se espalhar para outras regiões, e daí surgiu a grande igreja de Antioquia, como o nosso bispo disse aqui, com outra visão completamente aberta, né, e não fechada. Então eu creio que o que foi pontuado aqui, no momento de dificuldade, a gente observa como a gente está junto. Eu fico até pensando, muitas vezes a gente acha, né, em relação aos nossos irmãos católicos, né, alguns até dizem que é outra religião e que é um erro dentro de uma nomenclatura, digamos assim, do estudo das religiões. Quer dizer, a Igreja Católica, a Romana, né, como todas as outras igrejas, representa uma denominação, um veio, não é, do cristianismo. Então a gente vai observar na própria prática como a gente tem muita coisa em comum, até porque a gente veio de lá. Né? A gente veio de lá. Tem até alguns termos, né? Por exemplo, algum tempo atrás a gente falava classe dos catecúmenos, né? Que está ligada à catequese, né? É verdade. Você vê como é que está a nossa visão de casamento, com quanto algumas igrejas não têm a visão sacramental, mas é uma visão muito católica, Sim. que tem que ir lá o papel, assinar para sacramentar, não é? Mas eu tenho visto nesse tempo, ainda a partir do que o Bispo Hermes falou, um ecumenismo de base. E a gente até comentou isso aqui, não sei se no último debate que nós tivemos. Eu queria até, Júlio, aproveitar essa tua fala para você explicar para o ouvinte, porque existe um preconceito com a palavra ecumenismo. A gente até pontuou aqui certa eu vez, acho que seria interessante você falar isso. Porque confundem muito o ecumenismo com o debate, o diálogo interreligioso. É claro que de forma solta você vai ver que alguns usam a palavra ecumenismo para se referir também a um diálogo interreligioso, mas de uma forma mais técnica e não tão técnica, a gente pode usar entre nós, o ecumenismo representa a comunhão das igrejas. Isso começou no protestantismo. Foi um legado nosso, as igrejas protestantes. Tanto que a Aliança Mundial das Igrejas, a Igreja Católica não faz parte oficialmente. Não é? Então, ecumenismo, isso, a Igreja Romana. Então, ecumenismo seria a relação entre as igrejas cristãs. Né? Uhum. Obviamente que é tratado de forma solta. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, a gente observa um ecumenismo, então, portanto, uma aproximação dos cristãos, e eu creio que até beira o resultado da nossa pesquisa, mostra que isso não só entre protestantes, que a gente está bem próximo, a gente sabe que um tempo atrás, né, batistas ou presbiterianos não podiam namorar nem, né? Os pastores ligavam para as famílias e acabava com o namoro, era uma coisa assim terrível. Então hoje a gente está muito mais próximo na adoração. Eu acho que o que o Papa Francisco fez na questão da adoração, como a gente está compartilhando a forma de adorar o nosso Deus, mas eu vejo que esse ecumenismo de base, que vem sobretudo do povo, e que a gente tem visto isso, é porque as demandas do tempo presente, né,
A dificuldade de se criar filho, de se manter um casamento, de se manter essa existência, que é dura, né? E aqui eu lembro lá o clássico texto de João 16:33. No mundo tereis aflições, e são tempos de grandes aflições. Então a gente observa que só a nossa denominação, só né, os nossos arraiais ali, com os seus fechamentos, não dá conta de trazer as respostas que precisamos, de trazer, enfim, não é, a ação, a intuição, o discernimento que nós precisamos. Então a gente vê esse ecumenismo de base, onde o povo, né, busca aqui, busca... A gente até reclama, você está ouvindo, né, pastores, não sei o que, na televisão. É verdade que às vezes as nossas ovelhas escutam ali muita bobagem, mas é uma abertura. O cara vai na internet, o cara... Hoje a gente observa uma quebra de barreiras. Por isso é o tempo chamado pós-denominacional. Eu acho isso muito interessante. Tem muitos que se sentem ameaçados, mas eu vejo nisso uma oportunidade. Não é? E aí, realmente, agora, ou você tem conteúdo, não estou falando que conteúdo, questão intelectual, senão tuca depois me dá, né? Toco, né? Não, eu falo conteúdo de amor, né? De ter o evangelho no coração. E de chegar pro seu jovem, olha, você não pode fazer isso, você não deve, né? Não é bom você fazer isso. Não é conveniente por isso. Então, hoje a gente tem que ter amor, a gente tem que jogar mais com a verdade. É igual a questão do casamento, né? Não pode dizer, o cara deu ruim, já era. Então, a nossa pastoral hoje tem muito a ver com a verdade, né? Com a verdade no sentido não fechado aqui, né? Mas ser verdadeiro um com os outros. E a verdade é que nós temos muita coisa em comum, seja católico, né? Protestante. E eu sinto esse ecumenismo de base. E aí, para finalizar, porque a realidade hoje que é desafiadora, só o nosso gueto não dá conta, só a nossa denominação, a nossa cartilha denominacional. A gente precisa de todo o legado de uma espiritualidade cristã, né? E aqui alguns até dialogam mesmo, vão em outras compreensões e outras visões e outras religiões para compreender. Claro que eu não sou adepto, por exemplo, de um diálogo interreligioso. Eu respeito, né? Entendo que existem até coisas relevantes. Não trato, amigo ouvinte, né, a religião do outro como sendo uma coisa do demônio, não. A religião é criada pelo homem, né, com a intenção de se achegar ao sagrado. Tá certo. Então daí vem as várias religiões. Obrigado, Júlio. Bispo Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Primeiramente, quero mandar um abraço a todos os padres romanos, ortodoxos e independentes, porque hoje é o dia do padre. 4 de agosto é comemorado São João Maria Vianney. Sabe que é por isso que nenhum padre quis vir aqui hoje? Pode ser. E então, nesse dia é se comemorado o dia do padre. E eu quero citar Santo Agostinho, que ele fala assim: nas coisas essenciais, a unidade. Nas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, o amor. Né? Então, penso eu que, embora o catolicismo e o protestantismo tenham sim seus pontos de discordância e divergência, eles podem confluir naquilo em que concordam para um bem maior. E como eu já falei anteriormente, podem inclusive aprender uns com os outros. Né? Eu acho que essa aproximação ela é mais benéfica do que maléfica. Porque um pode influenciar o outro e daí surgir um ponto de concórdia que talvez venha a diluir essas diferenças. Né? E a igreja, ela sempre foi una no sentido macro, porém micro em seu sentido local. Ou seja, no sentido amplo, sempre foi igreja. Com I maiúsculo, a igreja invisível de Cristo, que não tem registro em cartório. Mas no sentido micro, começou-se a criar ali as instituições, a se registrar em cartório, a criar as denominações. E isso, inclusive, separa dentro do próprio catolicismo, dentro do próprio protestantismo. Tem cristãos protestantes que não concordam com outras igrejas protestantes por causa de práticas, né? Guerra, muitas das vezes, entre pentecostais e tradicionais. Né? Eu já ouvi irmãos pentecostais, isso aí é morto, é frio, é crente cemitério. Né? Enquanto outros... Sou veteriano. Sou veteriano. Então... igreja porta larga. Então,
protestantismo existe essa diferença. Então, se dentro do próprio protestantismo existe essa diferença, o que nos impede de dialogarmos e chegarmos num ponto de concórdia, aonde possamos trabalhar para um bem maior, que é a propagação do nome de Cristo. Sabe? Porque Cristo, ele não fundou uma denominação, ele fundou a igreja. E sem instituição. Cristo não registrou em cartório, Cristo não tinha CNPJ, sabe? Então, por que nós brigarmos entre nós, entre as denominações? Por que não nos juntarmos e dialogarmos e aprendermos e diluir essa diferença? Então, essa é a minha opinião. Obrigado, Bispo Rodrigo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Só para deixar claro para o Daniel Pimenta, que está se espalhando lá na live. Daniel, nós convidamos uns 4 padres romanos. Nenhum pôde por agenda, não é que nós não que o Daniel está nos criticando, tinha que ter um padre romano aí também, né? Mas nós convidamos. Só que todos os padres que nós convidamos não puderam estar. Estão de folga. É dia do padre. Não que haja preconceito da nossa parte de não trazer o padre romano aqui, de forma alguma. Convidamos vários padres, só que ninguém pôde, né? Bispo Hermes. Oi. Muito obrigado. Suas considerações finais. Gostaria de acrescentar algo mais, Hermes? Eu vou precisar de 20 minutos, é rápido. Vai lá. Jeremias capítulo 35, do verso 1 em diante, diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Aí no verso 5 ao 7 diz assim: diante dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu ordem, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem os vossos filhos. Também não edificareis casas, nem semeareis semente, nem plantareis vinhas, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. O que está acontecendo aqui? Deus quis dar uma lição ao povo de Judá e ordenou que Jeremias convidasse os recabitas e oferecesse no templo vinho a eles, porque Jeremias sabia que eles não beberiam, que eles recusariam, porque eles haviam feito um pacto com o patriarca deles lá atrás, e séculos depois eles mantinham de pé aquela palavra. Jeremias ficou meio sem entender: Senhor, por que o Senhor quis isso? Aí Deus disse: é para você ter uma ideia do que é fidelidade. Eles foram fiéis ao seu patriarca, e o povo de Judá não é fiel a mim. Então, partindo daí, eu digo que nós temos que aprender com o diferente. Eu aprendo com a devoção de um bandista. Eu posso não concordar com a sua fé, com os seus rituais, mas quando eu vejo, por exemplo, um bandista disposto a se expor, arriando ali um assentamento, um despacho na encruzilhada, uma oferenda, uma voz diz ao meu coração: por que eles são tão fiéis a tradições do velho continente, de onde os escravos partiram há tantos séculos, e o meu povo não é fiel a mim? Então eu tenho que aprender com o católico. Quando um católico devoto sobe a escadaria da Nossa Senhora da Penha, faz aquilo dentro da sua devoção, que eu, protestante, do alto da minha sapiência, digo: pura ignorância. Mas uma ignorância que suplanta em muito o meu conhecimento quando se trata de fidelidade. Eu tenho muito que aprender até com os fiéis da Igreja Universal. Eu discordo totalmente daquela doutrina que eu particularmente considero espúria, mas eu vejo ali um povo tão aguerrido, um povo que é capaz de fazer qualquer coisa pela sua igreja. E eu que conheço o sínodo de Dort, e eu que conheço a doutrina protestante, que me apresento como um calvinista ou qualquer coisa parecida, não sou capaz de mover uma palha por aquilo que creio. Então a gente tem que estar aberto a aprender com os recabitas de hoje. Eu posso não concordar, por exemplo, com o adventista que não trabalha sábado, mas eu vejo nisso uma lealdade tão grande. Eu posso não concordar com o testemunho de Jeová, que se nega a receber sangue, ou se nega a permitir que um filho à beira da morte receba uma transfusão de sangue, mas eu tenho que admirar a profundidade da sua fé, que é capaz de algo assim, enquanto eu,
te digo, crer tanto no Senhor, tenho recebido a graça em vão. Então a gente tem que estar aberto a aprender com aqueles que pensam diferente e com humildade. É isso aí. Bota uma claque pro Bispo Hermes aí, ô Azeitona. Pô, o Hermes quebrou tudo agora. Chutou atrás, derrubou. Acabou o jogo. Só quero rapidinho Fala, mandar um abraço Bispo, para os fica à meus vontade. irmãos umbandistas e candomblecistas que estão me assistindo pelo Facebook, os Legal. Cabeça de Morubixaba. Um saravá, um axé para os meus irmãos. Beleza. Ô, Del, o Hermes acabou com o jogo. Reverendo Guel. Ali sentiu, reverendo. Reverenciável dela. O Hermes arrancou a trave, pegou a bola e jogou. Acabou tudo. Vou embora aqui, tem como fazer a oração isso aí. Dá uma benção apostólica aí. Dá uma benção apostólica aí. Mas só para finalizar então rapidamente, aquilo que é o miolo da minha fé, que no meu caso é justificação pela graça mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é o dom de Deus. No meu caso, né? Que é inegociável para mim, de que Cristo me justificou de tal forma que e de forma totalmente independente de mim, né? Independente daquilo que eu sou, do que eu faço, do que eu tenho. E ele me inclusive, Del, só para fazer um reparo, a gente acabou não tocando nesse ponto, mas há uma carta, né, da Igreja Católica com as igrejas reformadas, reforçando isso, da justificação pela fé. Isso aí. Entendeu? Então, nesse ponto que eu acho que é o inegociável mesmo, assim, na minha experiência pessoal de fé. Não estou falando aqui em nome de nenhum grupo religioso. Né? É o que eu tenho como algo precioso. Né? Eu sou convicto de que fui justificado daquilo que me condenava, né? Pela obra de Cristo na cruz. Né? Tenho comunhão com pessoas que pensam diferente disso. Eu tenho comunhão com pessoas que pensam que precisam dar uma ajuda nessa obra. Eu tenho comunhão com pessoas que pensam que, beleza, foi isso, mas se eu não fizer a minha salvação acontecer, ela não aconteceu. Né? Eu preciso fazer ela acontecer. Então, eu tenho a minha convicção que ela está lá e sou muito calvinista nessa minha convicção, assim, absolutamente isso partiu só dele e eu não tive nenhuma ingerência nisso, não, na minha convicção pessoal de fé, né? E hoje é claro que eu reconheço essa graça, essa misericórdia e essa bondade. Cara, mas isso não me impede de ter comunhão com ninguém. Eu tenho comunhão com todo mundo. Eu tenho até mesmo parente gay e amigos, e tenho gente de todo tipo de convicção diferente da minha. Isso não tem nenhum problema, isso não traz nenhuma tensão, nada. E nada do que eles fazem, do que eles são, do que eles promovem como fé pessoal deles, consegue arrancar essa convicção do meu coração, porque foi colocada pelo Espírito Santo de Deus. E essa convicção não vai sair daqui por causa de um discurso teológico que é diferente do meu. Né? É impossível ela sair, até porque, como sou calvinista, acredito que ele vai completar essa boa obra que ele começou até o final, e que mesmo a revelia de mim, mesmo eu lutando contra isso, ele vai fazer e vai continuar colocando isso em mim até o final. Então, Ossino, só para deixar claro que eu não acredito que ter comunhão ou que me aproximar de pessoas que pensam diferente de mim pode fazer com que eu deixe as minhas convicções mais profundas e nem seja algo pecaminoso da minha parte estar com eles. Pelo contrário, eu devo deixar de ter comunhão apenas com aqueles que, professando a mesma e exata fé que eu professo, vivem como se não vivessem ela. E muitos desses expressam esse viver, que não é o viver cristão, quando são discriminadores de outras pessoas e quando têm a dificuldade de amar outras pessoas que pensam diferente deles. Então, comunhão sim e tolerância sim, no entanto, sem perder suas convicções. Tem uma coisa assim que as pessoas precisam entender definitivamente: tolerar não é o mesmo que concordar. Não. Né? Eu posso não concordar. Por exemplo, eu tenho um bom relacionamento com a Ivani. Sempre tive. Né? Não tem dificuldade nenhuma.
nenhuma de... Algum de nós aqui concorda em todos os pontos? Claro que não. Não existe. Claro que não. A começar pelo time. E outra coisa, por exemplo... Toda semana a gente se reúne aqui, Vaso. Para discordar. É por isso que Paulo diz que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele não diz que deveríamos ter o mesmo ou a mesma opinião. Então, às vezes, a gente diverge na opinião, mas concorda no sentimento. Sim. Agora, aproveitando que ele falou do calvinista aqui, eu fui calvinista durante muitos anos, né? Mas, graças a Deus... Se converteu para a Igreja Batista. Eu já fui arminiano, já fui calvinista. Hoje eu nem sei mais o que eu sou. Mas eu digo o seguinte... Herminiano. Mas eu digo o seguinte, que todo calvinista respeite o fato do arminiano ter sido predestinado por Deus a ser arminiano. E que todo arminiano respeite a livre escolha do calvinista em ser calvinista. Isso aí. Pronto. Encerra a discussão. Acabou. Isso aí. Vamos ao nosso momento de oração. Vamos Eu só orar. queria responder o nosso reverendo que perguntou o que se faz pra ser bispo. Até hoje eu não sei também, sabe? A gente ordena e depois a gente descobre. Tipo Tiririca quando foi deputado. Deputado, sabe? né? Se ordena e depois descobre. Isso aí. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento que nós passamos aqui. Senhor, eu quero te louvar por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui falando de um assunto tão delicado, de um tema tão difícil, mas pela sua graça e pela sua misericórdia, os nossos convidados conduziram de forma brilhante o assunto. Eu espero, Senhor, que nós tenhamos dado a nossa contribuição para cada um dos nossos ouvintes. E ao ouvir esse resultado da pesquisa, eu entendo que nós temos conseguido aqui, através desses microfones, levar uma mensagem não religiosa, levar uma mensagem do teu amor. Eu tenho observado, Senhor, o quanto os nossos ouvintes têm sido misericordiosos em seus posicionamentos. Eu quero te glorificar. Te agradeço por mais essa semana de debate, por cada debatedor que esteve aqui nessa mesa desde segunda-feira. E te pedir, Senhor, que este final de semana seja um final de semana de alegria, de paz, de bênção, que ao nos reunirmos em nossas igrejas, o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre cada um de nós e faça, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, para as nossas vidas. Essa é a minha oração a ti, Pai, em o nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pera aí, Azeitona. Azeitona botou o Tim Maia me atropelando, calma aí. Ponto final no nosso debate. A produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza. Tem que dar o crédito dele, né? Nosso Azeitona. DJ Azeitona. Ele é calvinista também. É calvinista. O Azeitona se converteu ao calvinismo, ele era arminiano. Olha aí. Tá vendo aí? Rodrigo Souza, nosso técnico, quero agradecer a assistência de produção da Rosana Costa e a brilhante participação de todos os nossos debatedores. Eu quero te convidar, você que está ouvindo aí na madrugada, permaneça na sintonia, vem aí o Madrugada Betel. Nós voltamos com a graça de Deus, segunda-feira, a partir das 11 da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Para você que está ao vivo, não desligue o seu rádio. Vem aí, Jansen Leiros e a revista Betel, primeira edição.